Eu gostaria de olhar convosco esta manhã para uma família muito especial e deixar algumas ideias que faz com que esta família seja especial. 6 ideias que eu gostaria de deixar convosco, olhando para a família de Jesus Cristo, Maria e José. E por isso eu vou ler um texto que habitualmente é lido no Natal, Mateus capítulo 1. Mas como ele tem tantos princípios importantes, eu achei que valeria a pena voltar a esta família, olhar para ela e pensar porque é que Maria e José foram, de alguma forma, podemos dizer, bem-sucedidos como educadores. Porque eu creio que alguns dos princípios que aqui encontramos neste primeiro capítulo de Mateus foram algo que foram perseverantemente vividos e por isso mesmo transmitidos para os seus filhos. Obviamente Jesus não foi o único filho de Maria e José. A Bíblia mostra que ele teve mais irmãos e irmãs e obviamente Maria e José tiveram uma grande responsabilidade. Algumas destas ideias que eu vou partilhar convosco não são originalmente minhas. Há um pastor Eovaldo Ramos, que tem uma mensagem fenomenal sobre este texto e vale a pena apanharem essa mensagem. Ele faz uma reflexão interessantíssima sobre a vida de José. Mas eu aqui gostaria de olhar para eles como família. Estamos então no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, e vamos ler aqui a partir do verso 18. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ora, o menino Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então temos aqui algumas características que este homem, José, tinha. E é interessante quando nós analisamos, muitos de nós não gostamos muito das genealogias da Bíblia, porque elas muitas vezes são enfadonhas, e o fulano gerou não sei quem, e o não sei quanto gerou não sei quem, e o não sei quanto. Mas é interessante quando olhamos para a vida deste homem, José, ele é o descendente, ele é o herdeiro legítimo do trono de Israel. Ele é aquele que deveria estar no trono e não Herodes. Porque na realidade José é filho de Davi, por 2 linhagens, pela linhagem de Salomão e pela linhagem de Natã. E isso nós vemos pelo Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas, que reporta as 2 linhagens de José. E Deus chama este homem para ele assumir um papel que não entregou a mais ninguém. É interessante olhar para José, e diz esse pastor Eovaldo Ramos, José foi o único homem à face da terra que podia dizer em oração: Pai, eu venho aqui falar do nosso filho. Porque ele tinha recebido a responsabilidade de educar e acompanhar Jesus Cristo. Eu quando penso na maravilhosa forma como Deus trouxe até nós a salvação, e quando nós olhamos para crianças como o Pedro e o Miguel, eu ainda fico mais surpreendido. Como é que o Deus Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus capaz de, pela sua palavra, transformar tudo e todos, ele nasce de uma forma tão vulnerável, tão dependente, que até para comer ele dependia de Maria, até para se transportar ele dependia de José. Para mim é fascinante pensar num Deus tão amoroso, tão preocupado contigo e comigo, ao ponto de se fazer carne, habitar entre nós, se tornar vulnerável, tornar-se dependente, simplesmente porque Ele ama. Não é por outra razão, mas porque Ele ama. Então, algumas características que este homem tem, José. A primeira, obviamente, vemos aqui pelo texto, no verso 19, que ele é um homem justo. É importante, se queremos ter uma família saudável, ter valores.
E obviamente quando vemos aqui a ideia de que ele é um homem justo, é um homem que age de forma correta na vida. É um homem que age de acordo com aquilo que é as leis da vida, as leis da equidade, as leis da justiça. José é olhado como este homem justo. Obviamente, se queremos uma família saudável, nós temos que ter justiça na nossa família. E obviamente, quanto mais são dois gêmeos, não é? Eles vão estar a reparar, mas mãe, tu deste a ele e tu e a mim. Então, os meus filhos são os três, obviamente, distintos, o Natanael, o Josias e a Débora. Eu, quando estava a fazer o programa da rádio, dava muito mais exemplos da nossa história, da nossa vida. Tenho-me limitado agora aos exemplos, porque eles agora já estão crescidos e agora é mais difícil e não o quero também expor muito. Mas eu achava interessante uma característica que o meu Josias tem, que sempre que nós fazíamos uma coisa, mas o pai não é justo. Ele é o justiceiro lá de casa. Não é justo isso. Depois lá tinha que explicar porque é que era justo na minha cabeça. José era um homem justo. Era um homem que tinha o mesmo peso e a mesma medida. Era um homem que não era desequilibrado. Não era um homem que hoje era assim e amanhã é assado. Não era um homem que mudava constantemente de opinião. Era um homem que era justo. Fazia aquilo que era correto, aquilo que era esperado, aquilo que devia de acontecer. A sua palavra valia para alguma coisa. Então na família, obviamente, é importante que o Emanuel e a Susana vivam este princípio da justiça. Muitas vezes nós somos justos quando toca a nós próprios. Quando é a nosso favor, nós queremos justiça. Quando é a favor dos outros, aí já é coisa, muda de figura. O pastor Nick Gamble conta uma história sobre esta ideia, que ele dizia, muitas vezes ele ia de casa para o trabalho no seu carro. Esse pastor vive em Londres, e em Londres há faixas dedicadas aos ciclistas. E ele dizia, era injusto eu ir ali no carro com filas enormes de trânsito. E Londres tem de facto um trânsito quase caótico. E havia faixas completamente livres para os ciclistas poderem andar à vontade. E então ele dizia, eu sabia mais ou menos onde é que andavam os polícias, então de vez em quando metia-me na faixa livre, andava um bocadinho mais para a frente, depois entrava. E achava que era uma injustiça os ciclistas terem tantas faixas livres para eles e nós estarmos ali no trânsito à espera. E ele dizia, mas às vezes eu ia de bicicleta. E quando eu ia de bicicleta, achava que era injusto os automobilistas porem-se nas faixas dos ciclistas e roubarem-nos o espaço e porem... E às vezes a nossa justiça é assim. É quando é a nosso favor. Quando é para todos, torna-se mais difícil. José, diz as Escrituras, era um homem justo. Este é o primeiro princípio, é o primeiro valor, a primeira ideia que eu gostaria de deixar convosco. O segundo aspecto que eu vejo aqui na vida deste homem, José, diz o texto bíblico, ele era justo e não queria infamar Maria. Não queria expor Maria. Por outras palavras, José era um homem que era justo, mas ao mesmo tempo ele sabia proteger aqueles que eram seus. Por essa razão, diz o texto, que ele resolveu deixá-la secretamente, porque a intenção dele era positiva para com Maria. Ele não queria expor Maria, porque obviamente, se ele denunciasse que Maria estava grávida, a consequência da justiça, porque José era um homem justo, era o apedrejamento. Mas ele, porque era justo, mas não era só este valor que norteava a sua vida. Era um homem também que protegia os seus. Era um homem, usamos a palavra equidade, que tinha este equilíbrio nas coisas, esta ponderação, este cuidado de proteger os seus. Obviamente, ele não quis infamar Maria. Não queria expor Maria desnecessariamente. Mas é interessante ver que José não era só um protetor, um pai protetor para com Maria, ou um marido protetor para com Maria, mas ele é também protetor para com o próprio Jesus Cristo. Nós podemos ver no verso 13 e 14 do capítulo seguinte, do capítulo 2, diz o texto bíblico, depois de que os magos partiram, portanto, aqui apareceu o anjo a José, para que ele ficasse com Maria. A seguir, o bebê nasceu, passaram os 9 meses, passaram mais os 40 dias, eles foram ao templo, fizeram a dedicação de Jesus ao Senhor, consagraram Jesus ao Senhor. A seguir aparecem os magos. Na nossa história a gente baralha tudo, os magos estão com os pastorinhos, lá todos com as ovelhas e com as vaquinhas, mas na história real não foi assim. Passado alguns meses, então aparecem os magos, e os magos estão com eles, obviamente, e depois ele percebe e recebe esta revelação
de Deus, no verso 13 e 14 do segundo capítulo de Mateus, e diz assim: tendo eles partido, tendo os magos já ido embora, eis que apareceu novamente o anjo do Senhor a José e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E o verso seguinte diz: dispôs-se então ele, tomou de noite o menino e a sua mãe, e partiu para o Egito. Eu acho interessante a atitude deste homem, porque ele não é só um homem que não quer infamar Maria, porque podíamos dizer bem, José tem esta atitude de proteção para com Maria, porque ele provavelmente gostava de Maria, amava Maria, mas ele não só tem essa atitude de proteção para com Maria, tem esta atitude de proteção para com o menino Jesus. E há aqui um detalhe interessantíssimo nesta descrição, que José tomou o menino quando? De noite. E eu vejo nesta atitude uma atitude de proteção e preocupação. Porque recordo-vos que José era o legítimo herdeiro do trono. Quem o queria matar era o rei que estava em vigência, Herodes. E ele, obviamente, chegando à aldeia onde José estava, se ele chegasse, batia à porta: vocês viram José sair? Sim, sim, a gente viu, ele foi a caminho, não sei onde, e expunha aquelas pessoas. E José tinha a preocupação de proteger até os cidadãos daquela aldeia. E por isso ele sai de noite, para que os cidadãos não soubessem responder à pergunta para onde é que ele foi. Porque ele não queria prejudicar quer os cidadãos, quer Maria, quer o seu menino. Então esta é a segunda característica que eu vejo neste homem, que eu espero que o Emanuel, como homem, chefe de família, possa ter. Primeiro, justiça. Segundo, proteção para com a sua esposa, para com os seus filhos, mas até para com aqueles que às vezes não têm nada a ver connosco, mas temos esta atitude de proteção para com eles. Depois vejo mais uma atitude que este homem tem, que é importantíssima para ter uma família equilibrada. Diz o verso 20: enquanto isto ele ponderava. Eu vejo que José era um homem ponderado, um homem que pensava as coisas. Não fazia as coisas porque hoje acordei mal disposto, então parto tudo à minha volta, amanhã já estou bem disposto, tenho só sorriso e abraço. José era um homem ponderado. Era um homem que analisava as circunstâncias e tomava as decisões de uma forma ponderada, diz o texto. Ponderando ele nestas coisas. Ponderava estas situações. Então vejo que para termos uma família saudável, precisamos de ter valores, justiça. Precisamos de ter uma atitude de proteção para com o que amamos, para com aqueles que amamos, mas uma atitude de proteção para com todos. Por outro lado, devemos ser pessoas ponderadas, ou meditar nas coisas, não ser uma cabeça no ar. Muitas vezes os homens são acusados de não pensar em nada. Não é? Quando as mulheres perguntam: mas o que é que estás a pensar? Muitas vezes a resposta é nada. E às vezes é mesmo verdade. Os homens têm uma capacidade sobrenatural de não pensar em nada. É só os homens que conseguem fazer isso. Mas para todos os efeitos, é importante que nós pensemos em algumas coisas. Meditar faz parte de ter uma família saudável. Arrazoar, raciocinar, ponderar as coisas, avaliar as circunstâncias, é fundamental não tomar decisões precipitadas. E José era este homem que não tomava decisões precipitadas, ponderando ele sobre estas coisas. Um outro aspecto que acho interessante neste mesmo verso é que ele era um homem sensível à voz de Deus. E o Emanuel e a Susana já partilharam isso no testemunho que estavam a dar, no seu compromisso que assumiram hoje. Ele era sensível à voz de Deus. Ele ouviu o que o anjo lhe disse. Ele poderia pensar: bem, o anjo falou comigo, mas eu não quero saber. Eu vou fazer à minha maneira, eu já pensei no assunto, eu agora, é esta a decisão que eu tomo. Vemos vezes sem conta, e é interessantíssimo que este capítulo, a nossa cultura portuguesa tem uma atitude interessante para com Maria, às vezes exageradas, para com Maria. Mas é interessantíssimo que o anjo do Senhor falou uma vez com Maria, e com José, neste texto, pelo menos 3 ou 4 vezes ele fala com José. Ele fala para que José receba Maria como sua esposa. No verso 13 que nós já lemos, e 14, ele fala para que ele vá e fuja para o Egito. Já agora, uma parte desta reflexão. Ser filho de Deus, ser cristão, ser seguidor de Deus não significa que tudo vai correr bem. Aliás, José e Maria seria a família pela qual Deus diria: bem, vou passar aqui uma carpete vermelha e onde eles pisarem isto vai se tornar tudo plano, não vai haver dificuldades nenhumas, não vai haver problemas. Eu começou logo com o nascimento de Jesus. José podia dizer: então, mas vai nascer o Filho de Deus, eu vou para o palácio. Não para o palácio, foi para a estrebaria. Nem lugar para ele havia num hotel normal.
Às vezes, ser cristão, nós pensamos, bem, Deus está comigo, é só vitórias. Pois, mas vai haver muitas batalhas. É só vitória, mas vai haver muitas batalhas. E é preciso, para ter as vitórias, lutar como deve ser. E vemos mais uma vez José e Maria serem confrontados com uma realidade. Eles têm que fugir. Alguns pensam, hoje em dia, há muita mentalidade até para alguns cristãos: não, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Eu não tenho que me acovardar a nada. Eu tenho que enfrentar tudo. É interessante que Maria e José fugiram. E tinham o Filho de Deus. Mas eles fugiram. Porque as circunstâncias não eram favoráveis. E José era suficientemente sensível à voz de Deus para ouvir aquilo que Deus estava a dizer. E o anjo apareceu e disse: José, é a altura de pegar o filho e a Maria e vão lá para o Egito. Não é a altura de ficar em Jerusalém. E eles foram para o Egito. Depois temos a mesma resposta quando lá está ele no Egito. O anjo volta a falar com ele, diz o verso 19. E então o anjo do Senhor falou e apareceu a José novamente. E falou com José. É interessante que este homem tinha esta característica de saber ouvir Deus. Emanuel, esta é uma grande responsabilidade como pai, como chefe de família. É interessante que o anjo também falou com Maria, sem dúvida, a Bíblia fala disto, mas falou muito mais com José. Eu espero que tu, como homem, assumas esta responsabilidade de ouvir Deus. Ser aquele que assume este papel de ouvir a voz do Senhor. Um quinto aspecto que eu vejo aqui, então, da parte deste homem, José: se por um lado ele é justo, se por outro lado ele protege a família, se por outro lado ele é um homem ponderado, se por outro lado ele é um homem sensível à voz de Deus, nós vemos uma outra característica, que ele é obediente. Não basta ser sensível, não basta ouvir. Jesus diz que o homem que ouve a sua palavra, mas não a põe em prática, ele assemelha a alguém que é néscio. Hoje não vou usar a palavra mais, o vernáculo. Ele é néscio, insensato. Alguém que ouve a palavra de Deus e não põe em prática é alguém que não está a perceber a vida. Aliás, Jesus conta uma parábola, e era o texto para hoje, para as nossas igrejas meditarem, em Marcos capítulo 4. Jesus conta uma história de 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. E provavelmente estes 4 tipos estão aqui hoje, nesta sala. 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. Há aqueles que ouvem a palavra de Deus, diz o texto, e ele assemelha estas pessoas àqueles que, como um terreno que está à beira do caminho. Não é como o caminho, é à beira do caminho. Estão ali perto de ficar duros como o alcatrão, mas ainda não são assim tão duros como o alcatrão. Mas a semente cai, mas diz o texto, vem os pássaros, ou diz Lucas, os homens pisam. E essa semente é a palavra de Deus. José era um homem que não era só sensível à voz de Deus, não ouvia só a voz de Deus, mas ele era obediente à voz de Deus. Jesus diz: há este tipo de homens que ouvem a voz de Deus, mas o seu coração está tão duro que aquilo cai lá e é como se água em penas de pato. Não faz diferença nenhuma. Eles sacodem e aquilo não molhou absolutamente nada. Por outro lado, Jesus diz: há mais outros 3 tipos de terreno. Outro que tem pedras. A semente cai e até dá fruto. Aliás, até começa a germinar. Não dá fruto, mas começa a germinar. Começa a crescer. Jesus disse: essas é aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, são sensíveis à palavra de Deus, ouvem alguma coisa da parte de Deus e até se alegram quando ouvem a palavra. Isto fez tão bem ao meu coração ter ido ao culto. Mas assim que chegam à hora do almoço, e estamos já 12:30, já desligou. Agora só me apetecer mesmo ouvir falar de bifanas e de bacalhau à brás. E será que a Geri trouxe a moamba? E será que o bebê trouxe a cachupa? E a pessoa está mais preocupada nestas coisas do que com outras. E Jesus disse que isso obviamente não vai dar fruto. Depois ele diz que há um outro tipo de terreno, que é aquele onde a semente cai, cresce e vêm os cuidados da vida, as preocupações ou as riquezas, o fascínio com a vida. E dizer: esta vida cristã é muito difícil, eu prefiro mesmo fazer outro percurso. E isso sufoca a palavra de Deus. E por último, Jesus diz: há aqueles que estão a ouvir a palavra de Deus e a semente cai. E aquilo faz diferença na vida deles. E obedecem à palavra de Deus. E esses dão fruto a 100, a 60, a 30 por 1. José era este tipo de homem que a palavra de Deus fazia diferença. É verdade que nos outros terrenos fazia efeito. Porque a palavra de Deus é tão poderosa que ela não pode deixar de fazer efeito. Mas só há um tipo de terreno onde ela dá fruto. É naqueles que estão receptivos e obedientes à palavra de Deus. Então José era um homem que era obediente à palavra de Deus. Diz o texto lá no verso 24: despertando ele do sono, ele fez como o anjo lhe ordenara.
E mais à frente, quando o anjo diz vai para o Egito, ele levanta-se e faz como o anjo lhe diz. Quando Deus diz vem do Egito, ele vem do Egito e faz como o Senhor lhe diz. José não anda a negociar. Não anda a dizer, Deus, tu disseste isto, mas eu quero antes aquilo. Mas porquê é que eu não posso fazer de forma diferente, ó Deus? José era um homem obediente. Por último, quero salientar o último aspecto, o sexto. José é um homem que sabe esperar o tempo de Deus. Por isso, o porta-chaves que eu vos dou diz educação soberana. Porque o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. As coisas não acontecem à nossa velocidade, as coisas não acontecem como nós queremos, nem sempre é aquilo que nós sonhamos, e às vezes aquilo que nós pensávamos que devia ser hoje, só aparece daqui a uns anos. José é o homem que sabe esperar o tempo de Deus. Por isso, diz lá o verso 15, que ele foi para o Egito e ficou lá até à morte. Esta é uma das coisas mais fascinantes do nosso Deus. Deus ama tanto o homem que até espera que um homem iníquo como Herodes morra para trazer de volta ao seu filho. Isto é a coisa talvez mais extraordinária que nós vemos nas Escrituras. Deus podia dizer, Herodes, estás contra o meu filho, creio que eu já trato da saúde. Eu sou todo poderoso. O que é que me impede a mim de dar já ali um problema ali a Herodes? Eu tiro já dali e acaba-se já o problema. Mas Deus é tão amoroso, tão preocupado, até com aqueles que ainda não creem nele, aguardando que todos cheguem ao arrependimento, diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, que ele aguarda que Herodes morra. É fascinante isto. E obviamente, por causa do amor que Deus tem, esperando que Herodes morra, Maria, José e Jesus têm que esperar um tempo diferente para regressar a Jerusalém. Às vezes tu estás a viver situações e dizes, mas Deus, eu não entendo porque é que ainda não estou a receber já esta bênção. Mas porque é que tu não estás a permitir isto na minha vida? Porque é que isto não está a acontecer na minha vida? Talvez Deus esteja preocupado com outra pessoa a quem Ele está a trabalhar. José não ficou amargurado porque teve que ir para o Egito. Ele não ficou frustrado porque diz, então eu sou aquele que tem a responsabilidade de cuidar de Jesus e agora vou-me portar para uma terra estranha, vou viver um período completamente desalojado daquilo que é a minha cultura, daquilo que é as minhas raízes, daquilo que é a minha família, e ainda para mais eu tenho o Filho de Deus comigo. Ele não guardou nada destes sentimentos de amargura no seu coração. Ele soube ficar no Egito até que Deus lá o chamou para que se cumprisse a profecia. E é interessante, quando o anjo fala com ele, ele diz que podes regressar agora a Israel, porque já morreu aquele que atenta contra a vida do teu filho, contra a vida de Jesus Cristo. E ele pegou no menino e na mãe voltou para Israel. Se queremos ter uma família saudável, precisamos sem dúvida de ser justos, precisamos sem dúvida agir em proteção dos outros mais do que nós próprios, pensar nos outros mais do que a nós é mais importante. Obviamente é importantíssimo ponderar sobre as decisões, é fundamental ser sensível à voz de Deus, é importantíssimo ser obediente àquilo que recebemos da parte de Deus, mas não deixa de ser mais importante e relevante saber esperar o tempo de Deus. Então quero deixar estes 6 princípios que eu encontro nesta família fantástica, família de Maria, José e Jesus. É verdade que nós temos aqui 2 tipos de família. A família de Adão tinha Deus como pai e Adão falhou. Temos o segundo Adão, que é Cristo, que tinha uma família imperfeita e ele acertou, porque ele era o próprio Deus feito carne.